Diferença. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Emmanuel comenta essa passagem do Evangelho, dizendo: a advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Na bela lição de hoje, aprendemos mais uma vez com Emmanuel, pela lição de Tiago, no Evangelho, que tanto os bons quanto os maus reconhecem a grandeza de Deus, e os maus o temem, estremecem ao ouvir seu nome, demonstrando que todos sabem da existência do divino. A diferença está na atitude, pois os anjos seguem a vontade do Pai, enquanto os maus não seguem os direcionamentos do Cristo, mas nem por isso deixam de acreditar no Criador. A advertência, portanto, de Tiago é um aviso espiritual, porque todos esperamos benefícios do céu, adoramos o Senhor, os justos, os injustos adoram também. Não vemos nos noticiários que muitos bandidos fazem o Pai Nosso antes de se direcionarem para um assalto ou para enfrentamento da polícia? Pedem proteção de Deus. Então veja que tanto os bons quanto os maus sabem da existência do divino. A diferença está na sua postura diante desse conhecimento. Todas as criaturas admitem a existência de um governo divino, aceitam o supremo poder. Porém, a diferença de crer em Deus e fazer a vontade dele determinará a distância entre o bem e o mal. Portanto, devemos permanecer sempre na direção do conhecimento, sabendo que os maus vão praticar suas atitudes executando os próprios desejos, muitas vezes desvairados, escuros, enquanto o anjo vai se identificar com os desígnios do Pai. Não basta, portanto, a religião que adote para resolver o problema da felicidade. É necessário adorar o Senhor, esperar e crer nele e, ao mesmo tempo,
definir nosso plano de ação que desenvolvemos em nossas vidas para executar esses desígnios do alto. Porque não adianta muito acreditar no bem que vem do Senhor, mas sim a prática da caridade em seu nome, hoje e sempre. Pedimos, portanto, ao nosso Pai que prossiga enviando os teus emissários, a tua proteção, e que nós tenhamos a sintonia elevada para sentir o envolvimento e principalmente cumprir os desígnios do nosso Criador. Que possamos ser, portanto, como os bons que fazem a vontade do Pai em suas vidas, e não como os maus que apenas querem a satisfação dos seus desejos, apesar de acreditarem no governo divino. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e rogamos que essa paz nos envolva e nos proteja, fazendo com que estejamos sempre firmes no propósito de servir, enfrentando as problemáticas de cada dia com ânimo forte e com os evangelhos dos apóstolos do Cristo firmes em nossos corações, colocando em prática tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Graças damos, Senhor, por tudo, e que a Tua luz se faça na terra, hoje e sempre. Que assim seja.